Olá pessoal, eu vim falar sobre um assunto de extrema importância, que é o tratamento da dor crônica em cães e gatos. É um assunto muito importante para nós, médicos veterinários, e eu vou abordar esse tema nesse vídeo. A dor crônica é uma dor que persiste mesmo após a lesão, mesmo após a reparação da lesão tecidual. Ela é considerada uma síndrome, ela reduz a qualidade de vida, causa alterações comportamentais assim, de extrema importância, além de uma repercussão fisiológica deletéria ao animal, que pode contribuir muito para o não sucesso, né? para o insucesso da terapia e para a sobrevida e muito também para a redução da qualidade de vida. É de difícil tratamento quando a dor crônica passa, né? Quando a dor aguda deixa de ser aguda e passa para a dor crônica, o tratamento é específico, né? Com fármacos específicos e o controle passa a ser muito mais complicado do que a dor aguda. Quais são as causas de dor crônica em cães e gatos? Existem várias causas, mas as principais é a doença articular degenerativa, as doenças do disco intervertebral, as neoplasias, feridas de difícil cicatrização. No caso dos gatos, né, dos felinos, a gengivite, a estomatite, a cistite intersticial, né, pensando realmente aí nos felinos. E existem várias causas de dor neuropática, então nós temos a neuropatia diabética, a dor neuropática pós-operatória, as dores neuropáticas secundárias à compressão de grandes nervos, plexos, os animais pós-amputação, eles podem apresentar dor neuropática, enfim, então o que tem se falado também hoje é a dor crônica pós-operatória, que é uma das maiores causas na medicina veterinária quando a dor aguda não é tratada adequadamente no pós-operatório. Então, qualquer animal que tenha uma dor aguda não tratada adequadamente, né, ou uma dor subtratada, ele pode evoluir para a dor crônica. Mas, basicamente, na clínica, no dia a dia, a osteoartrose e as neoplasias ainda são as principais causas de dor crônica em cães e gatos. Os pacientes com dor crônica apresentam ao médico veterinário, quando eles chegam para nós, né, com extrema redução da qualidade de vida, apresentam alterações comportamentais bem características, que pode ser automutilação, principalmente quando a dor neuropática está instalada, tristeza, prostração, apatia, redução de apetite, redução de mobilidade, principalmente quando a gente fala da osteoartrose, e muitas repercussões fisiológicas. Então, a gente sabe que a dor crônica, né, na realidade causa hipertensão, taquicardia, aumento de frequência respiratória, aumento de cortisol. Então, isso faz com que, a longo prazo, do ponto de vista fisiológico, isso também tenha repercussões orgânicas. Mas, do ponto de vista comportamental, que é a forma como a gente diagnostica, na maioria das vezes, a dor crônica, ele causa alterações comportamentais bem peculiares. Se nós formos pensar que essas alterações, né, ter um animal apático, prostrado, junto com a situação, né, de doença dele, a causa da doença, então um câncer, uma artrose grave, né, impossibilitando o animal de se locomover, isso faz com que o não tratamento da dor crônica pode levar o proprietário a decidir a eutanásia num momento muito precoce. Então, além do que, a gente pode considerar que ele pode até desistir de realizar o tratamento já pelas condições que o animal se encontra. Então, a gente costuma dizer que é uma dor silenciosa e muda, porque na maioria das vezes, na dor crônica, né, diferente da dor aguda, que a gente consegue avaliar mais as alterações fisiológicas, que são deletérias, na dor crônica, ela passa a ser um diagnóstico basicamente comportamental e redução de qualidade de vida, né? Então, a percepção é do tutor do animal. A dor crônica, ela causa alterações fisiológicas
importantes, ela causa ativação de vias importantes, então nós temos a prevalência de neurotransmissores excitatórios, prevalência de mediadores inflamatórios, citocinas, ou seja, um excesso, né, um aumento da atividade das vias excitatórias e, ao mesmo tempo, esse animal tem uma redução da atividade das vias supressoras de dor. Então, nós temos uma depressão de neurônios, de neurotransmissores inibitórios e ativação de receptor NMDA, enfim, o que a gente chama de sensibilização central. E aí, levando o animal a apresentar dor crônica. Então, a perpetuação do estímulo e a dor não tratada adequadamente logo no início pode ser a maior causa disso. A dor crônica ela também é classificada em nociceptiva, podendo ser visceral ou somática, aneuropática. Na maioria das vezes, nos animais idosos, a gente pode ter uma dor mista, principalmente nos pacientes oncológicos, e ela ainda é classificada de acordo com a sua intensidade, então leve, moderada, intensa e torturante. E como que a gente trata a dor crônica? A dor crônica, ela, em primeiro lugar, diagnosticá-la, né? Ter o diagnóstico da dor crônica, avaliar que tipo de dor esse animal tem e que intensidade. Nós devemos sempre considerar a via oral como a via de eleição para medicar esses animais, já que eles vão precisar de um tratamento por muito tempo. É medicação no horário e não se necessário. Sempre a menor dose eficaz para aquele paciente, então realizar uma titulação da medicação para aquele animal e por período prolongado. Então, sendo por período prolongado, nós temos que pensar na segurança dessa medicação, que ela não cause alterações, principalmente de função renal, função hepática, e não piore ainda mais a situação do animal. E uma das missões, assim, uma das coisas assim mais difíceis que nós temos é manter esse tratamento a longo prazo. Então, tem que ter adesão do tutor. As medicações têm que ser de fácil administração, palatáveis de preferência, né? Então, tratar um gato com dor crônica é um desafio, né? Fazer com que ele coma e que ele consiga ingerir a medicação no horário, às vezes 3 vezes ao dia. Então, é realmente muito mais difícil que no cão, por exemplo. Então, a palatabilidade das medicações são muito importantes, principalmente na dor crônica. Nós temos 3 bases assim, para o controle, 3 pilares para o tratamento da dor crônica, que nós utilizamos fármacos, né? Então, a terapia realmente farmacológica, que podem ser utilizados os opioides, anti-inflamatórios não esteroidais, corticosteroides, antidepressivos, anticonvulsivantes, antagonistas de receptor NMDA. Nós vamos falar alguns dessas classes. E não podemos esquecer também, principalmente na osteoartrose, a associação com suplementos, né? O ômega 3, não só na osteoartrose, mas nos pacientes com neoplasia, os condoprotetores também. Então, não esquecer dessa associação a longo prazo. E não, assim, de extrema importância a terapia complementar, que nós precisamos sempre indicar para esses pacientes com dor crônica, principalmente a dor crônica não oncológica, que é a fisioterapia, a acupuntura, dieta para os animais obesos, por exemplo, com osteoartrose, e o manejo ambiental para facilitar que esse animal, né, para ajudar realmente a manter a qualidade de vida em algumas situações. Nós seguimos a escada de analgesia da Organização Mundial de Saúde, onde a dor é tratada de acordo com a sua intensidade. Então, uma avaliação adequada é importante, né, para saber o que nós devemos utilizar e se esse animal apresenta, né, necessidade de associação com fármacos adjuvantes. Bom, dos opioides, né, hoje temos também a classe de analgésicos de ação central, onde o tramadol seria a sua melhor definição hoje, né, um analgésico de ação central. Eles são os fármacos de eleição para o controle da dor moderada a intensa. Pensando na dor crônica, como eu falei, que a gente precisa ter a via oral como a via
de eleição para esse tratamento, né, porque nós vamos usar por muito tempo, a morfina e a metadona, elas não têm uma absorção adequada por via oral, né, em cães e gatos. Então, nós não temos uma formulação ideal e talvez isso, né, seja realmente um problema no tratamento da dor crônica. No tratamento da dor aguda ou no paciente hospitalizado, a morfina e a metadona são fármacos excelentes para dor intensa, eles são muito utilizados, mas pela via intravenosa, intramuscular, subcutânea e até mesmo transmucosa com alguns trabalhos da metadona. O fentanil é um fármaco extremamente potente, nós utilizamos muito pela via intravenosa, apesar de ter ele transdérmico, a gente não tem estudos em dor crônica e aí temos um problema, né? Liberar um animal com um fentanil PET para casa seria um problema do ponto de vista, né, de segurança para o proprietário e para outros animais da casa, mas o fentanil também é de uso hospitalar. Então, o único que nós teríamos realmente para prescrição em casa, né, e a prescrição do médico veterinário, é realmente o tramadol, né, que seria o único para uso por via oral, pensando nessa classe. O tramadol, a melhor classificação dele hoje é um analgésico de ação central, por ele possuir algumas outras vias de mecanismo de ação, então ele tem uma ação agonista em receptor Mi, mas ele também apresenta uma ação na inibição da recaptação de noradrenalina e serotonina. Então, quando ele atua reativando a via descendente inibitória que em pacientes com dor crônica estava exaurida, né? Então, ele tem uma ação muito importante nos pacientes com dor crônica, além da ser muito utilizado também da dor aguda também. Então, ele tem um duplo mecanismo de ação, isso torna um fármaco muito importante para os pacientes com dor crônica também. Ele tem uma biodisponibilidade por via oral interessante em cães, por volta de 65%, e em gatos mais, por volta de 93%. O cão ele produz um metabólito ativo um pouquinho assim, menos que o gato ele produz um metabólito ativo muito maior, e hoje se discute muito qual metabólito ativo realmente o melhor, né? É o que tem efeito realmente para o cão e para o gato. Tem muitos trabalhos mostrando que talvez não seja o receptor, o metabólito M1, e sim outros receptores. Mas um dos principais mecanismos de ação do tramadol é a inibição da recaptação de noradrenalina e serotonina e não o efeito em agonista AMI. Ele produz baixa incidência de efeitos adversos, o que é uma grande vantagem para os nossos pacientes, e eles permitem associação com outros fármacos. Então, praticamente todos os outros analgésicos podem ser associados com tramadol. Então, a dipirona, os anti-inflamatórios não esteroidais, corticosteroides, anti-inflamatórios esteroidais, os anticonvulsivantes, muito utilizados para o controle da dor crônica, e os antidepressivos tricíclicos, claro que numa dose aí menor. É um fármaco muito seguro, então em 2006 nós tivemos o Congresso Mundial de Anestesiologia em Santos e foi mostrado um trabalho onde foi aplicado 4 mg por quilo IV em bolos do tramadol, e esse colega não encontrou nenhuma alteração hemodinâmica, cardiovascular, né? Então não teve hipotensão, não teve diminuição da frequência cardíaca, então é um fármaco realmente seguro até mesmo pela via intravenosa. A dose, principalmente na dor crônica, nós podemos começar no cão de 2 mg por quilo a cada 6 a 8 horas, chegando a 8 mg por quilo a cada 6 a 8 horas por via oral. Isso deve ser titulado de acordo com o aumento da intensidade da dor, né? Então, isso é totalmente individualizado. Para o gato, por ele já produzir mais metabólito, por ele já ter um efeito muito mais considerado que o cão, a gente pode começar, principalmente nos gatos mais idosos,
de 1 a 3, podendo chegar até a 4 miligramas por quilo, a gente consegue chegar em alguns animais a cada 8, até mesmo a cada 24 horas. Principalmente nos gatos muito idosos, gatos de 18, 19 anos, principalmente os nefropatas, eles podem ainda acumular um pouquinho esse metabólito, então a gente trabalha no gato com uma dose, por ele produzir mais e nas condições de senilidade e nefropatia excretar menos, trabalhar com uma dose menor do que o do cão. Quando a gente associa os antidepressivos tricíclicos, lembrar que a gente não pode aumentar muito a dose do tramadol, porque ele também inibe recaptação de noradrenalina e serotonina, como, por exemplo, a amitriptilina. Então, a gente precisa diminuir a dose. Nos animais epiléticos, naqueles animais epiléticos estáveis, que já estão tomando fenobarbital ou até mesmo o brometo, que estão estáveis, a gente pode utilizar sim. A gente só deve ter cautela para os animais que estão em crise, apresentando crises recorrentes ou que ainda não estão totalmente controlados. Então, os animais epiléticos que estão instáveis, a gente deve evitar. Um trabalho realizado, né, pela professora Fantoni e o grupo dela, foi a associação, né, a Patrícia Flor e o grupo, a gente avaliou a associação do tramadol e a dipirona, né, nesse caso aqui onde está escrito metamizole é a mesma coisa, a dipirona, em pacientes com dor crônica intensa, mas secundária a neoplasias, né? E essa associação foi muito boa, eles são sinérgicos, então o que se vê muito é a associação do tramadol com a dipirona no Brasil, é uma associação muito utilizada, por quê? Porque ambos têm um sinergismo analgésico muito interessante, em alguns casos a gente consegue reduzir até 30% a dose do opioide nessa situação. Bom, dos anti-inflamatórios não esteroidais, nós temos que lembrar que quando nós estamos pensando em dor crônica, nós temos que pensar muito na segurança desses fármacos a longo prazo. Então, aqui a gente consegue ver que temos alguns anti-inflamatórios, como meloxicam, carprofeno, filocoxib e mavacoxib, que são os mais seguros de uso crônico, né? Já para os gatos, a situação fica um pouquinho mais complicada porque não existe nenhum anti-inflamatório recente registrado para ser usado por muito tempo nos gatos. Então, o que nós temos é o uso do meloxicam, numa dose, né, publicada num consenso em 2010, a nova dose seria a 0,1 mg por quilo no primeiro dia, seguido de 0,05 mg por quilo por dia. Uma dose mais baixa do meloxicam, podendo até em muitos pacientes a gente consegue manter até metade dessa dose baixa. E o que está se falando muito hoje é a gente administrar anti-inflamatório 2, 3 vezes por semana para o paciente com dor crônica, principalmente os animais que têm uma inflamação importante articular, neoplasias ósseas, que necessitam, né, que se beneficiam muito do uso de anti-inflamatórios. Claro que existem contraindicações ao uso de anti-inflamatórios, são os animais nefropatas, hepatopatas, os que estão tomando inibidor de ECA junto com diuréticos, o uso deve ser cauteloso, mas para os animais com inflamação importante, os anti-inflamatórios não esteroidais precisam ser lembrados, né, a longo prazo na dor crônica. A dipirona tem um mecanismo bem peculiar, né, tanto o mecanismo periférico como central, ainda muito utilizado, muito estudado e muito utilizado no Brasil. Ele por ter esse mecanismo peculiar, né, então atuando em substância P, liberação de endorfinas, encefalinas, enfim, reduzindo a produção de algumas citocinas pró-inflamatórias, a dipirona ela é muito segura por não atuar em COX-2, principalmente em COX-1. Então, nós temos esse fármaco como uma opção, né? Então, a dose do cão varia bastante, podendo chegar a 35 mg por quilo na dor aguda, mas na dor crônica a gente consegue aumentar essa dose, principalmente nos pacientes fora da possibilidade de cura, numa situação mais crítica. E lembrar que tanto para o cão quanto para o gato existe um sinergismo com o tramadol que deve ser explorado, né? Então, a administração conjunta no mesmo horário
pode ser muito benéfica, a associação do tramadol com a dipirona. Para o gato existe uma controvérsia, né, muita discussão em relação à dose, mas a dose mais utilizada para os pacientes cronicamente é 12,5 miligramas por quilo por dia. Então, lembrar mais uma vez que ela pode ser associada com o tramadol. Os corticosteroides são muito utilizados mais para pacientes oncológicos, principalmente para as neoplasias centrais, né, que o edema e a compressão é importante. Os que a gente mais utiliza é a dexametasona, e passando rapidamente para a prednisolona assim que a via oral estiver viável. Dos antidepressivos tricíclicos que nós utilizamos, a amitriptilina é a mais utilizada na medicina veterinária, inibe recaptação de noradrenalina e serotonina, então atua restabelecendo a via descendente inibitória, pode atuar também em alguns receptores de opioides, muitos trabalhos mostram isso, e também nos receptores NMDA, que no paciente com dor crônica está muito ativado. A incidência de efeitos adversos em cães e gatos é baixa, principalmente se a gente começar com uma dose baixa. O que pode acontecer é sono, aumento do apetite e boca seca, o sono principalmente nos primeiros 5 dias, depois melhora. A boca seca vai fazer com que o animal beba mais água, mas também é só isso. O importante da amitriptilina é aguardar de 7 a 10 dias para a estabilização, né, de concentração plasmática, para a gente começar a pensar a mexer na dose, né? Sempre começar com uma dose baixa e ir aumentando de acordo com as necessidades do animal. Em animais com dor neuropática, ela tem uma indicação importante. Lembrar que animais com bradiarritmias cardíacas ela é contraindicada. Dos anticonvulsivantes, principalmente por redução da liberação de neurotransmissores excitatórios pré-sinápticos, ele é muito utilizado, né, principalmente a gabapentina na medicina veterinária, é muito utilizada para o tratamento da dor crônica. Usada há anos. Não tem muitos trabalhos, né, na medicina veterinária a gente não consegue ter trabalhos com N muito grande, mas ela é muito utilizada, principalmente nos pacientes com osteoartrose, já com uma dor crônica importante, e nos pacientes com neoplasias. De efeito colateral, nós temos uma sedação logo de início, mas o que passa, e se não passar é só tentar diminuir a dose, né? Sempre começando com uma dose baixa, aumentando de acordo com as necessidades de cada animal. E uma outra opção é a pregabalina, que é bem parecida com a gabapentina, com algumas alterações de molécula, e hoje a gente tem utilizado muito quando a gabapentina já está numa dose muito alta ou aquele paciente não responde bem à gabapentina, o que não é frequente, mas a pregabalina está sendo bem utilizada hoje, né, numa dose ainda discutível, mas a dose mais utilizada é de 4 mg por quilo a cada 12 por via oral. Além disso, como eu falei, a associação de suplementos alimentares, principalmente ômega 3 e condroprotetores, a tudo isso, principalmente nos pacientes com osteoartrose, e é muito importante, tão importante quanto o tratamento farmacológico é a reabilitação, a acupuntura. Então, principalmente animais com dor não oncológica, né, osteoartrose, as neuropatias, a gente associar a reabilitação com a terapia farmacológica. Isso é de extrema importância e faz muita diferença para a recuperação desse animal. Se nós tivermos que resumir, né, a dor crônica ela deve ser tratada em qualquer situação. Aliás, não só a dor crônica, qualquer dor ela deve ser tratada em qualquer situação. Principalmente a dor aguda ser tratada da forma mais agressiva possível para que a gente não tenha um subtratamento desse animal e depois ele evoluir para um processo crônico. Lembrar sempre que pacientes com dor crônica precisam de fármacos seguros, com baixa incidência de efeitos adversos, porque nós vamos utilizar por um período muito prolongado, né? Eu tenho pacientes há 7 anos sendo tratado para dor. Então, eu preciso realmente confiar e ter segurança nessa prescrição. A avaliação tem que ser constante, tanto assim, a avaliação de dor para ver o que eu preciso colocar mais ou baixar ou reduzir dose,
e exames laboratoriais de acordo com as necessidades, né? A clínica é sempre soberana nessa situação. E o objetivo maior é manter o animal com qualidade de vida. Então, a dor causa realmente uma repercussão muito negativa no dia a dia desse animal e dos seus tutores, né? E nunca é benéfica, ela sempre deve ser tratada adequadamente. Obrigada. Para o controle da dor em cães e gatos, a Ouro Fino Pet lança o analgésico à base de tramadol, o Nuli. Nuli é um produto à base de tramadol que traz facilidades únicas para o tratamento. O que se buscou no desenvolvimento do Nuli foi justamente colocar o médico veterinário e o proprietário no controle da dor do seu animal. Como o tramadol é um produto de uso doméstico, ele vai para a casa do animal e quem administra o tramadol é o proprietário, seja na dor aguda, seja na dor crônica. É importante que esse proprietário ele consiga tratar o seu animal, que isso seja fácil. E o que nós buscamos para o Nuli foi justamente colocar características que fizessem essa administração ser muito simples, precisa, segura e fácil. Associado a isso, o Nuli tem uma tecnologia que atenua significativamente o sabor amargo do tramadol e faz com que para o animal ser tratado com Nuli seja uma experiência muito mais agradável do que a experiência de ser tratado com qualquer outra formulação à base de tramadol. Nuli, você no controle da dor.